Belezinha, então vamos lá. No nosso conteúdo agora, a gente vai falar um pouquinho de introdução da histologia e também técnicas histológicas. Introdução à histologia é basicamente para comentar aquilo que vocês já viram agora nessa primeira semana, né? O que é histologia, para que serve, tal. Vou falar muito pouco disso. Eu vou direto posteriormente para o conteúdo que mais nos importa, tá? Que é microscópio e técnicas histológicas, ok? Mas, para que a gente não saia do nosso roteiro, é o estudo das estruturas microscópicas, né? A gente muito conhece também como anatomia microscópica. E isso, por mais bobo que seja, eu já vi caindo em prova, tá bom? Então, vamos dar atenção. Então, o nosso principal objetivo aqui na histologia, quem já é da área e quem já fez alguma faculdade relacionada à área da saúde, já viu um pouquinho sobre histologia, é que vocês entendam que histologia não é só no laboratório, olhar no microscópio e só isso, tá bom? Aqui a histologia, o livro, ele traz uma coisa bem legal para a gente, que é isso aqui, ó. A função é conduzir o estudante a compreender a microanatomia das células, tecidos e órgãos e também a correlacionar com a sua função. Então, além das estruturas que a gente vai estar vendo aqui, a gente também vai correlacionar com a sua função, tá? Um pouquinho de fisiologia, tá bom? E vocês, creio que vocês também viram essa parte agora na primeira semana de aula, para que a gente possa ver uma visão geral de como que o nosso corpo ele se organiza, tá bom? Então, okay. A gente vai ter aí a nossa estrutura. Ok. A gente vai ter desde o nosso átomo, molécula, macromolécula, esses daí que eu comentei agora, só fazer aqui. Todos esses vão ser parte que vocês vão ver lá na parte de biologia, tá bom? A parte que compete mais histologia vai ser isso aqui. Tudo isso aqui, né? Desde células, tecidos, órgãos e sistemas, beleza? Mas exclusivamente a gente vai dividir esses que a gente vai conseguir ver aqui em histologia. Por exemplo, em histologia 1. Em histologia 1, a gente vai conseguir ver células e tecidos. Histologia 1. Para a histologia 2, a gente já vai ver uma visão mais ampla, que são de órgãos e sistemas, tá bom? Então, assim está formado o nosso organismo. Desde o átomo, que vai formar as moléculas que juntam e formam macromoléculas, as macromoléculas formam organelas e, posteriormente, células. Em histologia 1, a gente vai ver muito esse conceito de tecidos. E para que vocês tenham em conta que as células se juntam com outras células e formam um tecido. Os tecidos se juntam com outros tecidos e formam um órgão. E os órgãos, quando se juntam, formam um sistema. Tá bom? Esse é o nosso conceito básico aqui de como ocorre essa organização em histologia. Beleza? Só aceitando aqui o pessoal. Ok. E vocês, antes a gente falava muito disso aqui. Para que estudar histologia, né? A gente tem conceitos muito interessantes. A gente tem vocês vão ver, né, no decorrer do semestre, a briguinha que a gente tem com a anatomia, né? A anatomia é melhor que a histologia é melhor do que a anatomia. Mas a gente não pode negar que as duas juntas, elas formam a base da medicina no primeiro ano, tá ok? Então aqui a histologia ela vai ser uma ponte para todas essas outras disciplinas. Não é que vocês vão ver histologia agora e vocês nunca mais vão ver, não, tá bom? Vocês vão ver histologia agora no primeiro ano e ela vai servir muito para quando vocês estiverem estudando fisiologia. A gente costuma dizer que a fisiologia é a histologia 3, né? A farmacologia também, fisiopatologia e também anatomia patológica. Essa daqui é uma disciplina que vocês vão ter no terceiro ano e ela vai ser igual à histologia.
Tá? Igual como? Isso eu falo de aulas teóricas e práticas. As práticas de anatomia patológica vocês também fazem nos laboratórios e vocês também vão fazer visualização de lâminas. Tá? Só que as lâminas aqui são lâminas patológicas, tá bom? Então, para que vocês não esqueçam que não é só, a gente não vai ver histologia só no primeiro ano. Segundo ano vocês vão ver novamente e terceiro ano principalmente em anatomia patológica. Então, se vocês não tiverem conhecimento prévio da histologia agora, vai fazer muita falta lá na frente, tá bom? Isso aqui é só um pouquinho, tá, de como a histologia vai servir para vocês lá na frente, tá bom? E a gente entra no conteúdo aí propriamente dito. Vamos sair um pouquinho dessa parte de introdução, né? E a gente já entra já no conteúdo diretamente, beleza? Então vamos lá. Segundo a nossa microscopia, tá? A gente vai ver agora com relação a microscópio. Então, isso aqui é um conteúdo basicamente que vai cair na primeira prova de processo de vocês, beleza? Para que vocês já tenham em conta. Então, esse microscópio, a gente vai ter ele de dois tipos, tá? Esse microscópio tem uma função de permitir com que a gente veja com mais detalhes as estruturas microscópicas, né? E a gente aqui vai poder dividir eles em dois tipos, o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O microscópio óptico é aquele que a gente tem lá no laboratório, né? Esse aqui é o que a gente vai ter o maior enfoque aqui no nosso estudo, tá? O eletrônico, por sua vez, a gente vai comentar ele aqui nessa aula, tá? Até nas aulas teóricas os doutores abordam pouquíssimo o eletrônico, porque a gente não faz o uso dele em toda a nossa faculdade de medicina, né? A gente, para vocês terem em conta que microscópio eletrônico, a gente nem sabe, se eu não me engano, teve um ano que uma doutora comentou que tinha um microscópio eletrônico em Assunção, né? Parece que tem um, mas a sua disponibilidade é muito escassa aqui no Paraguai, tá? Então a gente vai falar muito do microscópio óptico porque é o que a gente tem no laboratório, é aquele que a gente vai usar com mais frequência, tá bom? E o microscópio eletrônico a gente basicamente vai comentar algumas coisas teóricas e normalmente são pedidas em prova, tá? A gente vai comentar justamente porque é pedido em prova e o livro traz isso pra gente, ok? A gente vai ter aí microscópio óptico simples e composto e eletrônico de transmissão e de varredura. A gente vai estar falando sobre cada um deles um pouquinho, tá bom? E aqui embaixo eu tenho aqui do lado, o que seria o microscópio óptico, né? Que é o que a gente tem lá no laboratório, e os dois tipos aí de microscópio eletrônico, de transmissão e o de varredura. Vocês vão prestar muita atenção que nos meus slides eu tenho muitos tópicos assim que já estão em vermelho, né? Esses tópicos assim que já estão em vermelho, isso aqui, eu costumo dizer que isso aqui é estrelinha, tá? Estrelinha de quê? Estrelinha de prova, tá? Eu lembro do meu primeiro semestre, quando a doutora Solange deu aula para mim, que isso aqui foi questão de prova. Poder de resolução do olho humano. Tá? Isso aqui normalmente cai sim em prova de processo, tá bom? Para quem estiver anotando aí, anote isso aqui porque cai em prova, tá? É super importante. E a partir de então a gente já vai começar a comentar sobre cada um aí desses microscópios. A gente tem a tabelinha que eu comentei com vocês agora. A gente vai ter o poder de resolução do olho humano, poder de resolução do microscópio de campo claro, que é o nosso microscópio óptico, tá? Eu tenho do microscópio eletrônico de varredura, como vê, microscópio eletrônico de transmissão. Na teoria é uma coisa, na prática é outra, tá bom? E a gente tem também aí o microscópio de força atômica. Esse aqui é o microscópio mais potente que a gente tem no mercado, né? O livro comenta um pouco sobre ele, mas em teoria o que a gente precisa saber aqui, que os doutores vão cobrar na prova de vocês, é exclusivamente microscópio de campo claro, que é o de luz, e microscópio eletrônico de varredura e de transmissão. Esses três aqui.
tá bom? E a gente começa aí com o microscópio óptico. O microscópio óptico a gente vai ter ele de duas formas. A gente tem um simples. Simples é aquele que tem apenas uma lente. Então pode ser uma lupa. O livro também comenta que pode ser tanto a lupa como também os óculos, né, para leitura. Duas lentes também é considerado aí um microscópio simples, tá bom? Já aquele que possui mais de uma lente, aí a gente já considera o microscópio do tipo composto. A gente vai ver um pouquinho da estrutura do microscópio composto, que é o nosso principal enfoque quando fala de microscopia. O microscópio composto ele possui diversas lentes, desde os seus oculares na cabeça e também abaixo da platina, né? Então ele tem várias lentes no seu interior, o que caracteriza ele como um microscópio do tipo composto, tá bom? E a gente tem aí um par de peças que vocês ainda estão aprendendo, né? Aos poucos ainda, mas confiem que daqui a pouquinho vocês já vão saber isso aí tudo de cor. Tá? A gente vai chegar na sala e perguntar o que é o diafragma, vocês vão dizer é isso, para que serve? Para isso, né? É só aos pouquinhos, é que nem anatomia, isso aqui é só decoreba, microscópio é decoreba, tá bom? A gente vai ter vários sistemas aí no microscópio. A parte óptica, né, que seria os oculares, as minhas objetivas. Esse é o meu sistema óptico. Sistema de iluminação. Então, a gente vai ter diafragma, condensador, eles ficam bem juntos aqui nessa área, e também a minha fonte de luz. É tudo que envolve o feixe de luz, o comando e também a regulação do feixe de luz dentro de um microscópio, tá bom? E depois o sistema mecânico é basicamente todo aquele suporte estrutural que o meu microscópio tem. Desde o seu braço ou coluna, a sua base, a cadeia platina, o meu revólver e também cabeça do microscópio. Okay? E também o nosso micro e macro. Esses dois parafusos aqui ao lado que vão dar aquele ajuste de subir e descer a platina. Ok? Aí está. Ok. Isso aqui, basicamente, eu não vou estar falando, não vou falar aqui nessa aula de um por um, tá? Já mandei o material para vocês justamente para que vocês possam ler depois, porque a parte mais interessante que a gente tem nessa aula se refere a técnicas histológicas. Eu quero deixar o maior tempo para falar disso, tá bom? Como eu falei para vocês, isso aqui é basicamente, vocês vão estar aprendendo aos poucos todos os nomes e as suas funções a gente vai aprendendo aos poucos também na prática, tá bom? Então, vou passar esse slide aqui somente para a gente comentar ele, tá? Sistema óptico de iluminação. Com relação a todos os sistemas, a gente viu os oculares, objetivos, condensador e diafragma. Eu vou estar falando sobre dois super importantes aqui, coisa que na prática isso não é falado. Tá? Então, o que não é falado na prática eu vou comentar aqui, e o que é falado na prática eu vou deixar para a gente comentar na parte prática, porque a gente tem todo um semestre para isso, tá bom? A gente tem aqui, por exemplo, os oculares. Os oculares, ele tem uma coisa bem interessante sobre ele, muito interessante mesmo. Tá? São um número de 2, e ele também tem um conjunto de lentes no seu interior. E nesse conjunto de lentes, a gente vai ver o seguinte, vocês vão ver lá no microscópio de vocês que vai ter isso aqui. 10 vezes, tá? O que significa esse 10 vezes aqui? Significa que somente esse ocular ele pode aumentar em 10 vezes, tá? E aí eu vou multiplicar isso aqui depois com o aumento lá das minhas objetivas. E aqui tinha uma coisa bastante interessante, que quando eu comecei a estudar histologia, eu vi os vídeos no YouTube
E aí, eu lembro de um vídeo que eu vi que a mulher falava assim: agora eu vou aumentar em 400 vezes. Eu ficava, caramba, o microscópio da minha faculdade só aumenta até 100. E aí ela dizia assim: agora vamos olhar mais de pertinho, vamos aumentar em 1000 vezes. Eu dizia: caramba, o microscópio dessa mulher é muito bom, velho. Muito bom mesmo. E aí, com o tempo, quando eu entrei na monitoria, eu fui entender isso aqui. Imagina só, a menor objetiva que a gente tem é aquela de 4 vezes, né? E é aí que funciona a jogada. É só essa minha objetiva aumenta em 4 vezes. O meu ocular, ele em si já tem um aumento de 10. Então, se eu multiplicar esses 10 do ocular mais 4 da objetiva, eu vou ter um aumento de 40. E isso serve para as outras também. A minha amarela, que tem um aumento de 10 vezes, se eu for multiplicar com o do ocular, eu já tenho 100. E o de 40, se eu for multiplicar pelos 10, já é 400. E aquela branca, que deveria estar aqui, né? Aquela branca tem um aumento de 100 vezes. Se eu multiplicar lá pelos 10 do ocular, aí eu já teria um aumento de 1000 vezes. E esse é o mesmo laboratório que vocês têm lá, o mesmo microscópio que vocês têm no laboratório. Quando vocês estiverem lá na prática de vocês, vocês podem falar que não é errado, tá? Dizer que vai aumentar em 1000 vezes. Porque a branca, não, a branca em 1000 vezes, não vou, descartem isso que eu falei, tá? A branca a gente não usa lá no laboratório, isso aqui é regra, tá? 400 vezes vocês podem dizer sim, tá? Quando a gente falar do azul. Aquela objetivo azul, eu vou colocar em 400 vezes. Não tá errado, tá bom? Porque a gente vai pegar esses 40 aqui e também multiplicar aí pelos 10 dos oculares. Que é coisa bem interessante que não é falado nas aulas práticas. E às vezes o aluno procura um material fora da faculdade e encontra as pessoas falando isso 400 vezes, 1000 vezes. Até no microscópio virtual também vocês vão ouvir um pouquinho disso, vão ver um pouquinho disso também, ok? Mas fica a dica. E depois condensador e diafragma, são duas peçazinhas que ficam bem aqui embaixo. Ó. Elas são duas peças juntas. Esse condensador e esse diafragma, eles vão servir para concentrar os feixes de luz lá nos meus olhos. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho a minha platina, onde eu coloco a minha lâmina, e esse condensador e diafragma vão estar aqui embaixo. Né? A lâmina está aqui, o microscópio aqui. E quando eu vou usar esse condensador, esse diafragma aqui, ele tem essa estrutura central. Se você mover essa paletazinha aqui, essa paleta abre e fecha esse centro. Quando você abre esse centro por completo, permite com que a luz vá em direção aos nossos olhos com mais intensidade, ou seja, eu aumento o feixe de luz nos meus olhos. Mas quando eu diminuo esse diafragma, eu diminuo também os feixes de luz que vão nos meus olhos. Isso aqui vai ajudar bastante a vocês que estão começando agora a usar microscópio, para vocês não chegarem em casa com aquela dor de cabeça, com os olhos ardendo, porque isso aqui acontece. Tá? Se vocês souberem usar esse diafragma aqui, vocês não vai ir tanto feixe de luz para os seus olhos, vocês não vão ficar com a cabeça doendo e nem com os olhos ardendo. Tá bom? Então, lá na hora da prática, aconselho a vocês usarem um pouquinho esse diafragma aqui, ó. Diminua um pouquinho ele, tá? Feche um pouquinho esse círculo aí, para que a quantidade de luz que entre nos seus olhos seja menor, ok? A galera usa mais aquele que tem do lado do microscópio, que é aquele que aumenta a luz e diminui luz, né? Mas a maioria não sabe usar o diafragma. E ele é o principal. Você pode aumentar o máximo a luz ali do lado do microscópio, aquela parte na base, e fechar um pouquinho aqui, que os feixes de luz vão entrar com menos intensidade nos olhos. Bom, isso aqui vai ajudar muito para que vocês não fiquem com dor de cabeça depois. Ok? O meu sistema mecânico,
é basicamente o suporte, é o que dá suporte estrutural no meu microscópio, tá? Seja desde a cabeça, onde vai dar o suporte estrutural para os oculares, braço e coluna para a gente pegar o microscópio e dar aquele suporte para não derrubar, a platina, a gente apoiar a lâmina e a base também que vai estar suportando todo o peso do microscópio. O sistema mecânico é aquele que a gente vai estar constantemente usando, né? Revólver, a gente vai estar girando ele constantemente, a platina a gente vai estar constantemente movimentando esquerda para direita, frente, trás e também cima para baixo, né? Com o uso desses dois parafusos aqui, o macrométrico e o micrométrico, ok? E essas são as nossas peças essenciais aí, né? Lembrando que tanto o macro como o micro, eles vão ter a mesma função, que é de subir e descer a minha platina. Só que o macro faz isso de forma bem grosseira, né? Bem mais rápida. E o micro vai fazer isso de forma bem precisa, bem lenta, né? Esse é o nosso chamado micrômetro de ajuste, de precisão. Ele, quando você estiver bem pertinho daquele foco, ele quem vai te dar aquela plenitude para conseguir um foco bem legal. Beleza? Isso tudo foi microscópio óptico. Com relação ao microscópio eletrônico, que foi o que eu comentei com vocês no início, a gente basicamente não vai usar ele na faculdade. Mas tem uma curiosidade sobre ele bem legal que costuma cair em prova, que é a comparação entre um microscópio óptico, que é aquele que a gente tem no laboratório, e esse microscópio eletrônico. Qual a sua principal diferença? Tá? Então, lá no microscópio óptico, que é o que a gente tem no laboratório, a gente usa feixes de luz para fazer a obtenção da visualização daquela nossa amostra na lâmina. Já o nosso microscópio eletrônico de transmissão, a gente vai usar feixes de elétrons para produzir uma imagem lá no computador. Essa é a principal diferença entre microscópio óptico e microscópio eletrônico. Lembrar, o óptico vai usar feixes de luz, o eletrônico, feixes de elétrons. Tá? Isso aqui, se vocês estiverem anotando, anotem isso porque cai muito em prova de processo. Tá, ok? E aí, quando a gente entra no microscópio eletrônico de transmissão, além dessa diferença que a gente tem aqui, a gente vai fazer uma comparação entre dois tipos de microscópio eletrônico, o de transmissão e também o de varredura. Para que eu tenho esses dois microscópios eletrônicos? Por que eu não uso só um óptico e pronto, acabou a vida? Justamente porque o microscópio óptico é o nosso mais simples, o mais básico, onde nos permite ver estruturas muito superficiais, tá? Muito basicão de tudo, seja desde uma amostra sanguínea, a visualização de um tecido, e pronto, só vai me dar a visualização de estruturas grandes e básicas. Mas se eu quero estudar um tecido ou uma estrutura de forma mais aprofundada, né? Aí eu vou fazer a utilização dos meus microscópios eletrônicos. E esses são basicamente usados maiormente em laboratórios de pesquisa científica, onde eu estudo melhor minha célula, onde eu estudo melhor uma transformação celular e onde acontecem muitas descobertas. Né? Então, por isso que aqui no Paraguai, por exemplo, eles, se não me engano, tem só um mesmo, que eu ouvi falar uma época de um doutor, né, de anatomia patológica. E por isso eles são bem raros. No Brasil também tem uma quantidade até relativamente legal, mas ainda muito pouco, tá bom? Então, diferença entre microscópio eletrônico de transmissão para o meu microscópio eletrônico de varredura. A gente vai comentar, o livro comenta sobre ele porque justamente quando a gente vai estudar um tecido, a gente vai ver uma célula, muito basicão, a gente vai ver a estrutura periférica da minha célula, a gente vai ver o núcleo da célula e vai visualizar algumas pequenas organelas nessa célula.
Já quando eu entro no microscópio eletrônico, o microscópio eletrônico ele vai entrar nessa célula, ele vai me dizer a forma do núcleo, o que eu tenho dentro do núcleo, como que estão as organelas, tudo bonitinho. Ele vai me dar uma visão detalhada sobre tudo que eu tenho dentro da minha célula, ok? O microscópio eletrônico de transmissão principalmente. Esse microscópio eletrônico de transmissão, os seus feixes de elétron. Não, nunca cheguei a usar um microscópio eletrônico, nunca. Somente teoria mesmo. Como eu falei para vocês, a faculdade hoje não dispõe de um eletrônico. Então, por isso que o que a gente sabe dele é basicamente o que os livros dizem, tá bom? E aí esse microscópio eletrônico de transmissão, esses feixes de elétron, eles ultrapassam o tecido. Por isso que a gente consegue ver as imagens eletrônicas de transmissão muito melhor. Mas quando eu vou, por exemplo, para um microscópio eletrônico de varredura, ele não atravessa, os seus feixes de elétron não atravessam o meu tecido. A lenda do microscópio, exato. E esse microscópio eletrônico de varredura, ele me dá uma imagem tridimensional, diferente do microscópio óptico e também diferente do microscópio eletrônico. E aí eu mostro para vocês aqui na imagem, né? Aqui eu tenho o microscópio óptico, o microscópio que a gente tem lá no laboratório, né? O primeiro aqui. A gente vai ter essa imagem bidimensional. No microscópio eletrônico de transmissão, a gente já vai ter uma imagem já mais detalhada. A gente já tem uma melhor visualização do núcleo, a gente tem algumas organelas não identificáveis. Claro que esse aqui não está uma imagem tão boa de microscópio eletrônico de transmissão, bom? E por último eu tenho aí o microscópio eletrônico de varredura. Como eu falei para vocês, esse aqui, esse terceiro, já vai me dar uma imagem tridimensional. Ele é aquele que vai olhar superficialmente, de uma forma bem aprofundada, né? Superficialmente os tecidos. Os feixes de elétron aqui, eles não atravessam a célula e o tecido, mas eles me dão uma visualização periférica perfeita, ok? Então, vocês vão ver muito no livro do Ross durante um ano, na histologia 1 e 2, que o livro vai trazer uma imagem do microscópio óptico, e aí tem certas estruturas que a gente não consegue ver com tanta precisão. E aí o livro vai implementar uma imagem do microscópio eletrônico de transmissão e outra de varredura para que a gente possa estudar pequenas estruturas que não são visíveis no microscópio óptico, ok? Então aqui está o porquê que a gente deve estudar a microscopia, tanto óptico como também eletrônica. Joinha? E aí, tudo que tem a ver com microscopia é isso, tá? O principal a gente já falou, esse que basicamente que eu queria com vocês. Agora a gente vai começar com o carro-chefe da vez, que é técnicas histológicas. Esse aqui é a estrelinha, esse aqui cai em prova, ok? E é o que o professor vai comentar bastante com vocês agora na primeira aula e comentou, né? A gente vai envolver um pouco de bioquímica também, que muita gente confunde, né? Muita gente confundiu também na aula, mas aqui vocês vão aprender bem legal, tá bom? Vamos lá. Para que serve a minha técnica histológica? Para que eu uso? Tiago, Oi. só uma dúvida aqui, o microscópio eletrônico de transmissão, é, a diferença dele entre o óptico, o de transmissão, ele emite feixes eletrônicos, e o óptico é feixe de luz, não é isso? Exato, E exatamente. o de varredura, que eu me perdi aí. O de varredura, ele vai também usar feixes de elétrons, só Hum, que esses feixes de elétrons, eles não atravessam o tecido como o elétron de transmissão. ok, entendi. Obrigada, Tiago. Ah, tá joia. E aí, para que serve a minha técnica histológica? A técnica histológica, pessoal, ela serve basicamente para estudar os tecidos da melhor forma possível, da forma mais original que o meu tecido é no corpo vivo. Ou seja, vamos imaginar
hipoteticamente, a mulher chega no hospital com um nódulo na mama, né? Eu tô com nódulo e tal, beleza. O cirurgião vai pegar esse nódulo, vai tirar, né? Pegar esse nódulo e vai mandar lá para o laboratório de anatomia patológica para visualização, ok? E aí eu vou ter a minha lâmina e o meu tecido, beleza? Então, a minha técnica histológica ela vai servir para... Isso aqui é no corpo vivo. Vou colocar aqui corpo vivo. Isso aqui já é fora do corpo, né? Então, a minha técnica histológica ela vai servir para que essa lâmina, esse tecido que está aqui, esteja o mais próximo possível de quando ele estava lá no meu corpo vivo. Okay? Tudo que a gente vai usar na técnica histológica, o essencial é isso. É para manter a sua estrutura o mais parecido possível do original para que seja estudado posteriormente. Então, para que vocês cheguem no laboratório e eu coloque uma lâmina de coração para vocês, vocês vão ver a lâmina de coração, vocês vão ver os miocardiocitos bem lindos lá, bem bonitos. Houve uma técnica histológica que ela foi feita basicamente para isso, para manter aquela lâmina que você está vendo o mais próximo do original, né? De como aquela célula é em si no corpo vivo. Se eu fizer algum manejo nessa técnica de alguma coisa diferente ou errada, a técnica pode sofrer deteriorização, pode mudar a sua forma e a gente não consiga estudar com tanta efetividade a forma daquelas células. Então, o que a gente vai fazer aqui na técnica histológica é manter, na medida do possível, o aspecto dessas estruturas histológicas aqui idênticas à do organismo vivo, tá bom? E para isso a gente vai contar de algumas etapas. E aí essas etapas aqui eu quero que vocês tenham bastante atenção, porque se vocês desfocarem um pouquinho, vocês vão se perder. Tá? Aqui a gente vai começar a mexer um pouquinho com química também, e vai ser essencial a atenção de vocês. Mas no final, tudo faz sentido, vocês vão ver o quão fácil é, beleza? Quem já teve essa aula de técnica histológica, a doutora passou 3 passos super importantes, tá? 3, que foi fixação, inclusão, tinção. Realmente, esses são os 3 primeiros principais passos e etapas da técnica histológica. Mas hoje aqui para vocês, eu quero passar isso de forma mais detalhada para que vocês entendam o porquê. Tá? Eu não vou falar só essas 3 etapas para que vocês apenas decorem, porque daqui a pouco, quando vocês forem fazer a prova, vocês vão esquecer. Tá? Então, eu quero que vocês entendam o porquê que acontece, o porquê que eu uso isso, porquê que eu uso aquilo, e vai ficar guardado na memória de vocês para a hora da prova. Tá? Esse é o meu principal objetivo aqui. Joinha? Então, desde a obtenção da amostra, fixação, e aí dentro de fixação, a gente vai ter mais 2 processos. Esses 2 processos vão ser essenciais para que essa inclusão dê certo. Se eu cortar um desses processos, o final já vai estar um horror, tá? Vai dar errado alguma coisa, eu não vou conseguir alguma coisa aí dentro, tá bom? Então a gente vai passo por passo e vocês vão entender o porquê de tudo aqui na técnica histológica. Joinha? Estão comigo ainda? Sim. Sim. Esse aqui saiu errado. Ingrid, pode perguntar. Foi sem querer, prof. Joia. Esse aqui ele saiu. Acho que no slide que eu mandei para vocês aí tá ok. Essa parte aí. Me confirme aí. Que aqui saiu bugado. Tá ok. Ah, tá. Então vocês podem acompanhar por aí, então. Então, o primeiro passo que a gente tem é a obtenção de amostra. A obtenção da amostra a gente vai ter por uma biópsia ou por uma necrópsia, por uma autópsia, tá ok? Então, vai ser retirado lá, por exemplo, aqui, o nódulo de uma mama, foi levado lá para o laboratório de anatomia patológica e posteriormente ele vai ser analisado, né?
Mas lá no centro cirúrgico a gente vai fazer isso aqui. Pegou, colocou no saquinho. Esse saquinho vai variar com sua identificação, tudo certinho para que não seja confundido com outro paciente ou outro caso mirabolante, né? Como aquele dia, o cara foi para amputar a perna direita e amputar a esquerda, né? Para que não ocorra esses equívocos, né? Depois a gente vai ter o processo de fixação. Aí aqui sim a gente começa, propriamente dito, nas nossas etapas de técnicas histológicas, tá bom? Na fixação, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é abolir o metabolismo celular, evitar essa degradação da minha célula. O que é isso? Não estou entendendo nada. Então vamos lá. Quando a minha célula ela para de receber oxigenação, quando ela para de receber nutrientes, ou seja, quando eu retiro aquela peça do corpo, ela para de receber tudo isso, né? Então, a minha célula tem automaticamente a condição de começar o seu metabolismo celular, né? Ou seja, ela vai começar a ter uma degradação que a gente conhece como autodigestão. Ou seja, essa célula vai começar a morrer. Sem oxigenação, sem nutriente chegando, ela vai começar a morrer, né? E para a gente evitar esse metabolismo, evitar com que a célula perca a sua forma original, ou seja, a minha célula ela é assim no corpo vivo, quando eu tiro ela para estudar na lâmina, eu quero que ela permaneça da mesma forma, né? Porque não adianta nada eu tirar uma célula dessa forma e estudar ela assim. Eu não estou estudando aquela célula, ok? Então, a fixação ela vai me promover o seguinte: quando eu tiro o tecido do corpo, eu coloco ela num recipiente com uma estrutura que a gente vai chamá-la aqui de formalina, ok? Essa formalina ela permite com que esse meu tecido aqui ele permaneça da forma original, né? Que não ocorra degradação, que a minha célula não mude a sua forma, ela continue da forma mais perfeita possível como ela é, ok? Além disso, vai permitir também a destruição de alguns micro-organismos que são patógenos, né? Como bactérias, fungos ou vírus. Esse produto ele vai me permitir isso. Eu não perca a originalidade da forma daquela célula. Perfeito? E aí, eu tenho aqui formalina 37%. Essa aqui, Poliana, pode... Uma pergunta, se na prova a gente pode colocar formalina, formaldeído ou formol, tanto faz ou tem que falar formalina? Formalina. Mas aí tem, ó, em vermelhinho, eu tenho esse formaldeído a 37%. É justamente que está em vermelho, tá? Muito do meu material tem coisa muito em vermelho, justamente para chamar a atenção de vocês. E é coisa de prova, tá? Nas provas, normalmente, agora, de processo, por exemplo, vocês não precisam escrever, vocês só precisam marcar. E, normalmente, o que tem para marcar lá é formaldeído a 37%. Lembrem dessa porcentagem, 37%, ok? Nas provas vocês vão ver muita coisa de pegadinha lá, tem muita casca de banana. Vai estar lá bem bonito, formaldeído, aí vai que coloca 35%, 37%. Os professores podem brincar de várias formas para confundir você. Pode brincar com o nome ou até mesmo com o número em porcentagem. Tá? Coloquei formaldeído a 37% em vermelho justamente porque quando cai em prova, é dessa forma que cai. Tá bom? Mas ele é a solução aquosa da formalina, é a mesma coisa. O professor pode colocar tanto formalina como formaldeído a 37%. Para que vocês tenham em conta a minha fixação, eu vou usar esse componente. Esse componente aqui, o próprio livro comenta isso aqui, ó, ele é o mais comum. Já vi caindo em prova também assim. Qual é o fixador mais comum? Tá? A gente tem outros tipos de fixadores? Tem. O livro, não lembro se o livro comenta outros tipos, mas comenta que esse é o mais comum.
Tá? Em prova, se for pedir fixador, vai pedir formaldeído ou formalina. Ok? Então, esse é o meu primeiro passo. Coloquei o tecido no formaldeído para que eu possa permitir que aquela minha célula não mude a sua forma. Beleza, perfeito. Agora eu vou... Lembrem que eu estou seguindo essa tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui ela é sensacional. A gente ainda está aqui no processo de fixação. Tá? Dentro de fixação eu tenho desidratação e aclaramento. Tá? Então a gente falou sobre fixação, agora a gente vai falar sobre a desidratação, que é um processo que ocorre dentro do meu processo de fixação. Tá bom? O que é a desidratação? Na desidratação eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar da minha célula. Eu vou tirar água de dentro da minha célula e também dos tecidos da água que está na periferia, entre as outras células. Eu tenho água tanto dentro da célula como também fora da célula. Então, eu vou tirar desse meu tecido a água dele, tá bom? Por que eu faço isso, Thiago? Por que eu vou desidratar o meu tecido? Eu quero que vocês entendam. O meu processo de desidratação, ele funciona para que minha inclusão dê certo, tá bom? O que é inclusão? Na inclusão, daqui a pouco a gente vai ver que eu vou pegar esse meu tecido e imergir ele na vela. Agora eu esqueci o nome da coisinha. Na parafina, né? Na parafina líquida. Vocês sabem que a parafina ela não é miscível, ela não se mistura com água. Né? Então, para que lá na frente a minha inclusão dê certo, eu tenho primeiro que desidratar o meu tecido. Ok? E como é que eu vou desidratar esse tecido, Thiago? A coleguinha já comentou aí, né? Eu vou usar álcool. Né? Eu vou usar álcool. Então, eu vou tirar a água do meu tecido com álcool. De que forma? De forma crescente aqui. Eu vou pegar esses vasinhos aqui, eu tenho um número de 5 vasinhos. E aqui tem uma porcentagem embaixo, né? 50%. Ou seja, eu tenho 50% de água e 50% de álcool. No próximo, 70% de álcool e 30% de água. 90% de álcool, 10% de água. E assim eu vou chegando até o meu máximo, que é onde eu tenho um recipiente com 100% de álcool. Ok? Assim eu vou colocando meu tecido aqui, migrando, até chegar no meu recipiente de 100% álcool. Ok? Quanto tempo leva isso? Esse tempo leva entre mais ou menos de 5 a 10 minutos. O livro não comenta os minutos exatamente, né, para cada vaso. Mas quando eu estudei isso aqui antigamente, vi muitos vídeos falando sobre isso e era mais ou menos isso. Eu vi uma reportagem completa de um cara no laboratório onde ele passava 2 dias fazendo lâminas. E era mais ou menos entre 5 a 10 minutos em cada recipiente. E aí vai migrando. Tá? Isso, exatamente. Ok? Então, eu vou fazendo esse processo. Quando o meu tecido chega nesse aqui de 10%, de 100%, eu já tenho o meu tecido desidratado. Ok? E aí, posteriormente, eu vou para a minha aclaração. O que acontece na aclaração? A gente falou que a gente tirou a água por quê? Porque a água ela não se mistura com a parafina. A gente vai usar daqui a pouco. Só que o álcool também não. O álcool também não se mistura com a parafina. Então, vou ter que fazer o quê? Tirar o álcool. Ok? Cadê Quintela? Cris, é isso? Foi engano? Como a gente falou, eu tirei a água porque ela não é miscível com a parafina. Da mesma forma, agora eu vou tirar o álcool, porque o álcool também não é miscível com a parafina. E como que eu vou fazer isso? Vou tirar com um desses dois produtos, que é o Tulol
ou xilol. O xilol aqui ele é o mais usado no caso, tá? Um desses dois, o mais usado seria o meu xilol. Eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar... Aqui eu tenho várias lâminas, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, essa aqui está um pouquinho mais transparente, dá para ver. Tem uma lâmina aqui dentro desse recipiente com esse produto. Várias, né? Quando a gente coloca essas lâminas dentro desse produto, ele vai remover o álcool do tecido e, consequentemente também, o tecido vai ficar transparente, né? É por isso que a gente cora os tecidos depois, porque os tecidos não têm cor, né? Se a gente pegar o tecido do jeito que está ali e colocar na lâmina, a gente não vai ver nada, nada, nada. Então é por isso que a gente cora esses tecidos, tá bom? E aqui ele vai ficar transparente. Aí eu tirei o álcool. Quando eu tiro o álcool nessa maquininha chamada estockinete, aí sim eu posso somente lavar e depois ir para o próximo passo, tá bom? Que é a minha inclusão. A gente fez o que até então? A fixação, processo pelo qual eu uso o formaldeído a 37% para impedir que o meu tecido sofra modificação na célula, para manter o mais perto do original. O livro comenta que é cerca de 98 a 99% de precisão que as células ficam depois que eu removo do corpo humano, tá bom? E aí eu desidratei, né, com álcool, a água, porque a água não é miscível, e depois também tirei o álcool, porque o álcool também não se mistura com a parafina, com o xilol. E aí depois disso eu só lavei o tecido e agora eu vou fazer a inclusão desse tecido na parafina líquida. E aí eu tenho esse carinha aqui, chamado de cacete, né? Onde eu vou colocar o meu tecido aqui dentro. E aí depois eu vou encher ao redor disso aqui com parafina líquida. Tá? Vocês estão vendo, estão cheio de furinhos aí, mas isso aqui é colocado em um recipiente fechado. Tá? Ele coloca o tecido aqui dentro e depois ele coloca isso aqui, é que nem aquela chaleirazinha que a gente coloca aquele saquinho de chá dentro do copo, né? Aí isso aqui é colocado dentro de um lugar onde tem parafina líquida, tá bom? E aí depois colocou o tecido aqui, fechou essa tampinha, já pode colocar na geladeira. Normalmente eles colocam na geladeira para que fique dessa forma, de forma mais rápida, como uma barra de sabão, né? E aqui dentro tem o meu tecido, em escuro, em preto aqui, e ao redor de tudo isso vermelho é a minha parafina líquida. E aqui eu vou tirar o excesso, ficar somente esse pedacinho aqui, e posteriormente eu vou colocar bem aqui. Vou encaixar aquele meu bloco de parafina ali, junto com o tecido. E vou colocar justamente nessa máquina chamada de micrótomo. Quem estiver anotando aí, anotem que o nome da máquina que faz o corte chama-se micrótomo. Isso aqui, o nome da máquina também é perguntado em prova, tá? Daquela anterior não, do estockinete não, mas o micrótomo sim, a micrótomo é perguntado em prova, beleza? Eu vou usar essa maquininha aqui. A maquininha funciona da seguinte forma: coloquei o meu tecido ali naquela estrutura, ali tem tipo uma prensa. Luciana, pode falar. Tiago, eu me perdi aqui. O nome dessa máquina que é micrótomo, é isso? Isso. Tá, obrigada. Ok, aí eu vou colocar o meu tecido ali naquele espaçozinho ali. Aí eu tenho também uma manivela aqui onde eu vou girando, e esse pedaço aqui ele vai indo para frente, para cima e para baixo. E bem aqui eu tenho a minha lâmina. A minha lâmina ela vai pegando aos poucos no tecido, aos poucos e cortando até que a gente obtenha isso aqui. Aqui eu já tenho um pedacinho já do meu tecido e bem no centro aqui eu tenho um pouquinho. A maioria que está em branco aí é parafina, né? E lá no centro eu tenho aqui o meu tecido, ok? Então a parafina ela vai servir para isso, para facilitar o meu corte, para que o meu corte seja preciso. Por isso que eu coloco a parafina, tá bom? Então, vocês podem ver, a gente vê bem clarinho. Deixa eu só apagar aqui. Nesse que foi cortado. A gente vê muito clarinho. Se a gente colocasse do jeito que está aí na lâmina e fosse olhar no microscópio, a gente não ia ver nada, nada, nada.
porque o tecido ele não tem cor, tá bom? Então, fiz o corte e depois eu vou para a tinção. Aí aqui eu quero a atenção de vocês, tá? Esse slide aqui é o mais chatinho de entender. Aqui a gente vai entrar com um pouquinho de química aí no meio, tá bom? Então vamos lá. Na tinção. Vocês lembrem também os passos que a gente fez no início. De tirar a água, colocar álcool e tudo isso, porque a gente vai fazer isso aqui de novo. Já viram aquele filme do Karate Kid, né? Tira casaco, coloca casaco. Tira casaco, coloca casaco. Aqui é a mesma coisa, tá? Como é que vai acontecer? As amostras são coradas, vai permitir, né, que a gente consiga ver o tecido com mais claridade, né? Então a gente agora cortou, agora a gente vai tirar a parafina do tecido. A gente só vai separar aqui, que a gente viu agora há pouco, né? A gente tem parafina, a gente tem a parafina aqui e o tecido está aqui no meio. A gente vai separar essas duas estruturas agora, tá bom? Normalmente isso aqui é feito naquele banho-maria, né? Com as máquinas que soltam vapor e consegue separar o tecido da minha parafina. Ok, tirei a parafina do meu tecido, agora eu vou partir para os corantes. E a gente vai usar dois, que vocês vão ver muito agora durante esse semestre. E isso aqui tem aí 110% de chance de cair na prova de vocês. Isso aqui vai cair sim ou sim na prova de vocês, por isso atenção, tá bom? A gente vai usar esses dois corantes. Só que é o seguinte, como vocês podem ver aí, ó, a hematoxilina ela é um colorante que ela é solúvel em água. E a eosina é solúvel em álcool. Atualmente, agora, como que está a nossa lâmina? Atualmente, a nossa lâmina, a gente tirou a água dela, ela está sem água e sem álcool, né? A gente tirou tudo dela. Agora, para corar com a hematoxilina, a gente vai ter que fazer o quê? Que colocar água, ou seja, a gente vai hidratar essa lâmina. Aí a gente vai passar pelo mesmo processo, vai colocar água de novo no meu tecido. De que forma? Da mesma forma que a gente tirou. Aqui eu tenho um recipiente com 100% de álcool, e aí vai tirando aos poucos. 80% de álcool, 50% de álcool, e vai agregando água. 50% de álcool e 50% de água. 25% de álcool, 75% de água. Até que chegue aí em um recipiente que esteja com 100% de água. E aí sim eu consegui hidratar o meu tecido. Agora sim eu posso corar ela com a minha hematoxilina, que é solúvel em água, né? Ok, perfeito. Só que nem tudo são flores. A gente ainda tem que corar com a eosina. E a eosina é solúvel em álcool. Ou seja, novamente eu vou ter que tirar a água com o álcool. Tá vendo como isso aqui é chatinho? É aquele tira álcool, coloca água, tira água, coloca água. É dessa forma mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu tinha que usar a hematoxilina, um corante muito essencial, só que ele é solúvel em água. Então, cadê? Por que não se faz primeiro com a eosina, já que ela já está em 100%, tal. Aí que tá. Por quê? Não sei. Sei que o livro diz assim, o livro diz que primeiro a gente vai colocar com a hematoxilina, que é para corar as estruturas ácidas, e depois a eosina. Seria tão fácil, né? Mas, literalmente, o livro não deixa claro pra gente isso, tá bom? Então, por isso que a gente cora primeiro com a hematoxilina. Mas gostei do raciocínio, tá? Também já me fiz essa pergunta. Então, vamos lá. Então, agora eu vou corar com a eosina. Para corar com a eosina, eu preciso desidratar o meu tecido. Então, eu vou fazer aquela mesma coisa. Eu vou partir daqui. Opa! Vou partir daqui para cá novamente. E aí eu tiro a água e agora o meu tecido está com álcool. Aí eu somente vou pintar com a eosina. Aí eu já tenho meus colorantes básicos completos.
eosina e hematoxilina. Ok. Aqui tem uns processos mostrando basicamente como que funciona isso. Aqui eu tenho os potezinhos onde a gente deixa as lâminas aqui, a nossa hematoxilina, hemato. Pode falar, João Vitor. Aqui poderia ser eosina. Me perdi um pouco. Compreendo. Em que, cara? O áudio está na atenção geral. Tipo. Pode escrever aí. Eu vou lendo aqui. Então aqui eu tenho hematoxilina. Cadê? Pode falar isso. Tá usando dois o celular e o computador, tem que desligar o fone de um, tá? É vestido por ela a princípio, é vestido. Ah, tá. É que volte aqui, a gente volta de novo, tá? Vamos lá. Tiago, Opa, isso aí a gente vai ver na prática? não. Isso aqui é teórico. A gente não tem laboratório para fazer o manuseio dessas estruturas na parte prática. Até ano passado a gente estava juntando com o laboratório de anatomia patológica para isso, para fazer um laboratório para fazer lâminas para a gente, porque até então a gente compra lâminas, né? Mas ainda não saiu do papel isso. Então isso aqui tudo é questão teórica mesmo, que a gente está vendo até então. Talvez, quando vocês estejam no terceiro ano, a gente já tem esse laboratório em anatomia patológica, vocês consigam fazer isso, usar isso. Tá? Mas até então, não. Tá bom? Ok, pessoal. Aqui é o processo de tinção, onde a gente pega as lâminas, né? Coloca nos recipientes, deixa por determinado tempo e posteriormente a gente deixa ali para descansar. Tá? E aqui é o processo onde a gente já vai conseguir ver as lâminas dessa seguinte forma. Esse slide aqui, vou colocar que nem a professora, né? Cai na prova. Cai na prova, tá bom? Esse slide aqui, ele é bem interessante também. Então vamos lá, a gente tem dois colorantes bem interessantes, que é a hematoxilina e a eosina. Tá? A hematoxilina ela tem carga elétrica positiva, por isso ela é uma estrutura catiônica. A eosina é uma estrutura aniônica, tem carga elétrica negativa. Ok. Então a gente vai colocar bem aqui para vocês pegarem isso. Positivo, negativo, tá? Hematoxilina e eosina. Olha só o que é que fala da hematoxilina. A hematoxilina ela não é exatamente um colorante básico. Ela só tem propriedades semelhantes a um colorante básico. Ela não é de fato um básico, tá bom? Ela pinta em azul e tem afinidade com substâncias ácidas. Tá ok? Agora, isso aqui vai bugar a cabeça de vocês, mas a gente vai entender. Tá? Então, eu vou colocando aqui, para a gente ver, fazer tudo passo a passo. Então, eu tenho a minha hematoxilina e a minha eosina. Ok. A minha hematoxilina é um colorante básico positivo. Aqui, negativo, ácido. E aqui em cima, básico. Ok. Então, isso aqui são os nossos colorantes. Do outro lado aqui, eu vou ter algumas, eu vou colocar aqui estruturas. Eu vou ter no nosso corpo tanto estruturas básicas, como também estruturas que são ácidas. E a teoria vai dizer bem legal para a gente, ó. A hematoxilina ela é básica, porém ela tem afinidade com substâncias ácidas. Então, a minha hematoxilina aqui, ela vai ter afinidade com estruturas ácidas.
Então, aqui vocês podem ter aquele seguinte ditado: os opostos se atraem. Carga elétrica positiva com carga elétrica negativa. Tá? Positivo com positivo se repelem, né? Então, a gente vai partir desse seguinte ponto, tá bom? A hematoxilina é um colorante básico que tem afinidade com estruturas ácidas. E da mesma forma, a eosina. A eosina é um colorante ácido que vai ter afinidade com estruturas básicas. Só lembrar, os opostos se atraem, tá ok? E aí a gente vai ter uns conceitos bem legais que caem em prova. Isso aqui cai em prova, mas também esse conceito aqui, tá? Que é o seguinte: a hematoxilina, que é um colorante básico, quando ela se junta com uma estrutura ácida, a gente vai ser negativo com positivo, exato, tá? Então, aqui na hematoxilina, quando a gente tem hematoxilina básico, quando ela se junta com a estrutura ácida, a gente vai ter, essa estrutura ela vai ficar em azul. A gente diz que essa estrutura, ela tem basofilia. Tá? Isso aqui foi um conceito que a professora pediu para vocês pesquisarem, né? Conceito de basofilia e acidofilia. A acidofilia já é o da eosina, quando a minha eosina, que é um colorante ácido, se junta com a estrutura básica. A gente vai ter eosinofilia, acidofilia. Acidofilia. E aí eu quero que vocês tenham escritos, gravados aqui esses dois conceitos aqui, acidofilia e basofilia. Então vamos lá, para não confundir a cabeça, que às vezes isso aqui confunde. O que é basofilia? A basofilia é quando é a capacidade que uma estrutura básica tem. Perdão, já me confundi também. A basofilia é a capacidade que uma estrutura ácida tem de ser corada por um colorante básico, tá? Os opostos se atraindo aqui. E da mesma forma, a acidofilia é a capacidade que uma estrutura básica tem de ser corada por um colorante ácido. Esse conceito eu quero que vocês tenham em conta, basofilia e acidofilia. Pode repetir de basofilia? Então, a basofilia é a capacidade que uma estrutura ácida tem de ser corada por um colorante básico. Acidofilia. A hematoxilina é acidófila e a eosina é basófila? Não, ao contrário. A hematoxilina é basófila, tá? A hematoxilina é um colorante básico e ela vai corar estruturas ácidas. E da mesma forma, a eosina é um colorante ácido e vai corar estruturas básicas. Tá ok? Isso aqui eu quero que vocês tenham bem fechado na cabeça, bem perfeito isso aqui na cabeça. Buguei, mãe, buguei. É isso mesmo, isso aqui confunde mesmo a cabeça de vocês. Se vocês forem ler no livro, vai confundir mesmo. Mas vamos lá, novamente. É que vocês tenham isso aqui perfeitos. Vamos lá. Ok, vamos lá. Perfeito, vamos lá. A hematoxilina é um colorante básico, né? Como a gente tem nesse quadradinho que a gente fez. É um colorante básico, com carga elétrica negativa. Como a gente falou, não esqueça, os opostos se atraem. Se a hematoxilina é um colorante básico com carga elétrica positiva, ela vai se unir com quem? Com estruturas ácidas que têm carga elétrica negativa. Tá bom? E a eosina? A eosina é um colorante ácido com carga elétrica negativa, que ela vai ter afinidade com estruturas básicas, com carga elétrica positiva. É tudo, os opostos se atraem. Aí quando a gente fala dos termos basofilia e acidofilia, a gente só vai juntar isso. Então a gente diz que a basofilia é a capacidade, a gente pode fazer das duas formas, pessoal. A gente pode dizer que a basofilia
é a capacidade da estrutura ácida ter afinidade com o colorante básico. Da mesma forma, a gente pode dizer que é a capacidade de um colorante básico ter afinidade com estruturas ácidas. Tá? A gente pode fazer das duas formas. Eu costumo sempre começar com estrutura, a capacidade que a estrutura tem em se corar com tal corante. Tá bom? E a acidofilia? A acidofilia é a capacidade que as estruturas básicas têm de se corarem com o colorante ácido. Tá? Só seguir essa linha dessa tabelinha aí, né? Que fica basicão. Isso, afinidade. Deu para fechar o raciocínio agora? Todo mundo aí? Tá, ok. Esses conceitos aí eu quero que vocês tenham em conta, tá? Porque cai em prova, tá bom? E aí vamos seguindo. A gente tem aqui a coloração número 1. Isso aqui é a coloração de hematoxilina. É como se eu coloquei somente hematoxilina e a gente teve essa coloração azulada aí. O que a hematoxilina ela vai corar? Como a gente falou, a hematoxilina é um colorante básico, né? Então ela vai estudar as partes ácidas do meu tecido, principalmente da célula. Qual é o principal componente ácido da célula? O núcleo. O núcleo também, vou pegar aqui uma célula dessa, a gente tem o núcleo. O núcleo é conhecido também como ácido desoxirribonucleico, algo assim, né? O próprio nome diz, ele é ácido. Então, o meu colorante básico vai corar ele. E algumas estruturas que estão aqui no meu citoplasma também são ácidos e vão ser corados pela hematoxilina. Já a minha eosina, que é um colorante ácido, ela vai corar apenas estruturas básicas do meu tecido, tá? Como principalmente os componentes citoplasmáticos. É por isso que a gente não vê na eosina ela corando nenhum núcleo. A gente não vê núcleo, né? Porque quem é que tem a capacidade de corar os núcleos, que são ácidos? A minha hematoxilina. Então é por isso que a gente não usa só um, tá? A gente sempre usa aí os dois. A minha hematoxilina corando bem os núcleos e a eosina corando aí os componentes ácidos, tá ok? Joinha? Perfeito, perfeito. E aí, ter em conta que essa técnica aqui de eosina e hematoxilina, ela vai nos permitir com que a gente veja apenas estruturas assim, tipo, bem básicas de tecido, bem grandes, como núcleo, citoplasma, membrana, algumas fibras que a gente vai ver no tecido. Mas se eu quiser estudar uma célula de forma mais intensa, de forma mais detalhada, aí eu vou usar outros tipos de colorantes, tá? Aí, pode tirar um print. Aí eu vou usar outros tipos de colorantes. Eu vou usar a urceína, tricômico de março, tem vários e vários, azul de metileno, azul de alciã, eu tenho muitos corantes, tá? Só que esses corantes vocês vão ver maiormente em anatomia patológica, quando vocês estiverem lá. Aqui na histologia a gente vai usar muito eosina e hematoxilina, e também tem um que é a tinção de Paz, que é o ácido periódico de Schiff. Tá? Esses dois, basicamente, é o que vai ser comentado agora em todo o período de histologia 1 e 2. E aí, como eu falei, essas extinções são básicas, a gente só vai ver coisas tipo grandes mesmo. Mas se eu quiser estudar bem mais a fundo uma estrutura ou uma célula, aí eu posso fazer o uso de outros corantes também, tá ok? Depois eu vou ler teu comentário, não deu para ver teu comentário. Cadê? Aumente um pouco a tela. Aqui? Tá ok? Tá jóia, tá jóia. E aí a gente tem outros conceitos também que a doutora gosta, né? Eu estava em uma turma essa semana que ela me falou, será que eu já peço para eles pesquisarem metacromase e ortocromase?
Aí eu disse, é melhor deixar para outra aula. Ela só pediu conceitos para vocês precisarem basofilia e acidofilia, né? Agora a gente tem aqui os conceitos de metacromásia e ortocromásia. Esse aqui é mais tranquilo, é bem mais tranquilo. A metacromásia é quando tem corantes básicos, elas vão reagir a uma estrutura. Exemplo, eu tenho essa estrutura aqui e eu quero corar ela com a minha hematoxilina, ou seja, eu quero corar ela em azul. Vou colocar aqui azul. Eu quero corar essa estrutura em azul, então eu vou colocar hematoxilina nessa estrutura, né? Quando eu coloco hematoxilina, a intenção é que essa célula ela fique azul. Só o que é que acontece? Eu aplico o corante azul, só que essa célula fica vermelha. Ou fica cor púrpura, né? Ou seja, esse meu tecido não obedeceu ao corante administrado. Quando isso ocorre, a gente diz que esse tecido ele tem metacromasia, tá? Ele não reagiu perfeitamente ao corante administrado. Eu quis corar de azul, por isso eu coloquei a hematoxilina, só que ela ficou vermelha, tá? Já a minha ortocromásia é quando eu administro um corante de uma determinada cor, a hematoxilina, por exemplo, e essa estrutura fica da cor que eu queria. Eu queria que ela ficasse azul, ela ficou azul. Então, ela é ortocromática. Tá? Esses dois conceitos aqui a doutora também gosta, tá? É interessante que vocês tenham. Então, lembrar que metacromásia é aquela estrutura que não obedece. Eu administro uma cor e digo, olha, vou administrar uma toxilina e quero que você fique azul. Só que ela é teimosa, ela diz, não, eu vou ficar vermelha. Então ela é metacromática. Agora, quando eu administro uma cor e ela fica da cor que eu administrei, ela é ortocromática. Ok? São duas definições aí. Essas aqui são mais fáceis, né? Creio que não confundiu a cabeça de ninguém dessa vez. Diferente das anteriores, tá? Então, é interessante que vocês tenham em conta também essas duas. Beleza? E aí, vou mostrar isso aqui para vocês, que é para que vocês tenham em conta. Para que a gente tem que saber? A gente tem que saber mesmo de corantes? Tem, tá? Daqui a pouco a gente vai ver, lá para o meio do semestre, a gente vai estar estudando tecido sanguíneo. E a gente vai ver essas células aqui. Neutrófilo, eosinófilo e basófilo. E a gente se pergunta por que elas recebem esse nome. Justamente porque o neutrófilo é uma célula que ela não tem afinidade nem com colorante básico e nem com ácido, ou seja, ela é neutra. Por isso, neutrófilo. E o que significa filo? Filo significa filia ou afinidade. Então, o neutrófilo ele não tem afinidade nem com colorantes ácidos e nem com básicos. Por isso, neutro. Ele tem afinidade com nêutron, tá bom? E o eosinófilo? A mesma coisa. Eosinófilo. Ele tem filia com a eosina, que é um colorante ácido e que cora em vermelho. Por isso que a nossa célula, o eosinófilo, ele fica desse jeito aí, bem vermelhinho, vários pontinhos bem vermelhinhos. E o basófilo tem afinidade com a estrutura, com corantes básicos. Qual é a cor dos colorantes básicos? Azul. Então a gente vai ver o basófilo numa lâmina de tecido sanguíneo desse jeitinho aí, com vários pontinhos bem escuros. Então por isso que é interessante a gente saber um pouco de tinção, né? A gente vai conseguir dar nomes a essa célula. E não é só em sanguíneo que ocorre isso, tá? A gente vai ver também isso em endocrinologia, em tecido, sistema endócrino, tá? A gente vai ver muito isso aqui também. Tem células lá da hipófise que a gente chama de células acidófilas, células basófilas, células ortocromáticas que não se coram com nada, tá? Então é muito interessante sobre essas tinções. O ácido deixa mais vermelhado e azul. Isso, é dessa forma. É assim, ó. O colorante básico cora em azul.
e o ácido em rojo, ou vermelho, ok? Vermelho. Dessa seguinte forma. É por isso que aqui, ó, eosinófilo, né? De eosina. A eosina cora em vermelho. E o basófilo aqui é de que é o colorante básico, né? No caso, a hematoxilina. A hematoxilina cora em azul, tá bom? Só para que vocês tenham mais ou menos o porquê, né, dessas coisas. Então, a gente está estudando isso não é em vão. Vocês vão usar isso sim, tá bom? E lá na montagem final a gente tem o nosso cubra-objeto. A gente colocou o nosso tecido aqui no meio da lâmina, né? Agora a gente vai pegar esse outro pedacinho de vidro aqui e colocar aqui em cima, tá ok? Isso vai permitir com que a gente use essa peça, essa lâmina, por muito mais tempo, né? Que não ocorra aí deteriorização do nosso material, tá? Uma lâmina dessa que a gente usa no laboratório, se a gente não quebrasse, né? Seria o mundo perfeito, a gente poderia usar por 10, 15 anos tranquilamente, né? Por isso que é cobrado R$50 por cada lâmina que se quebra. É bem difícil a gente conseguir essas lâminas, são um pouquinho caras mesmo, tá bom? E aí a gente terminou essa parte de técnicas histológicas, tá ok? E aí eu vou ver com vocês basicamente um pouquinho desses conceitos aqui, que também ainda se relacionam aí com introdução à histologia, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui 10 minutos de intervalo, ou 5 minutos, só para a gente ir no banheiro e beber água, tá? E a gente volta com isso aqui e a gente já finaliza, tá? Esses conceitos que eu vou passar para vocês agora são conceitos mais do que a gente vai ver durante o semestre na prática de histologia, tá? Um pouquinho de cada um dos tecidos, tá? Bem pouquinho, vai dar mais ou menos uns 15 minutos só, mas muito interessante que vocês vejam. Então a gente vai fazer aí 5 minutos de intervalo e a gente já volta com essa para terminar aqui, ok? A gente vai fazer 5 minutos de intervalo e a gente volta com isso aqui. Isso aqui dá mais ou menos 15 minutos somente, tá? 10, 15 minutos. A gente vai terminar já bem rapidinho, tá bom? Ou vocês querem já continuar logo? A gente termina logo. Por mim, continua logo. Então tá joia. Então vamos lá. Então a gente tem aqui tecidos, é o que a gente vai ver agora em histologia 1, tá bom? A gente vai estar estudando. Ok. Então a gente vai estar estudando aí 4 tipos de tecidos fundamentais, né? É o que vocês querem que vocês tenham em conta. Isso aqui são tecidos chamados de tecidos fundamentais. Quais são eles? Eu vou ter o primeiro, que é epitélio, segundo, conectivo, muscular e quarto, nervoso. São só 4 para todo semestre? Como assim? É porque dentro de tecido epitelial a gente vai ver 2 tipos, epitélio de revestimento e epitélio glandular. Dentro de conectivo a gente vai ter tecido cartilaginoso, tecido ósseo, sanguíneo, adiposo, a gente vai estudar osteogênese, tem também hematopoiese, tem muita coisa dentro de tecido conectivo. A gente passa basicamente quase uns 2 meses do semestre dentro de tecido conectivo. É uma rama de tecidos que a gente tem dentro dele, tá? E a gente vai estudando cada um de um por um. E lá no final a gente vai ver tecido muscular e tecido nervoso, que não se dividem, tá? Mas lá no final é bastante cobrado. Tecido nervoso, ele é maravilhoso, maravilhoso. E a gente vai ver ele no final do semestre, tá ok? Mas basicamente vou dar um spoiler de cada um deles para que vocês tenham uma noção básica. E daqui a pouquinho vocês vão estar vendo, né? Então, o tecido epitelial a gente vai estar vendo ele com relação a epitélio de revestimento. Aí a gente vai ver a gente vai estudar tecido da pele, que, né, epitélio plano estratificado, queratinizado. A gente vai ver como que é o tecido da pele, tecido de cada estrutura, cada órgão nosso. A gente vai ver como que é o epitélio do esôfago, do estômago,
coração, tudo perfeito, tudo perfeito. E também ele estuda, aqui é o epitélio de revestimento, a gente vai ver muitos aqui nas aulas práticas, ó. A gente vai estudar cada uma dessas células, assim, de uma por uma, cada uma com seu núcleo e o seu citoplasma, tudo lindo assim a gente vai ver na parte prática. E também tem a outra parte que seria e também tem a outra parte de epitélio que seria glândulas. Aí a gente vai poder estudar glândulas sudoríparas que produzem suor, glândulas salivares, né, que produzem saliva, glândulas sebáceas e dentre várias outras, mamárias e tudo mais, né, no nosso corpo. Depois a gente vai para a conectiva. A conectiva é o tanto de conteúdo que tem dentro do tecido conectivo. A gente vai estudar tudo isso de um por um. É por isso que esse tecido conectivo a gente passa quase 2 meses no semestre estudando só ele, porque é muito conteúdo. Em teoria a gente tem 4 tecidos fundamentais, mas dentro do conectivo, que é o segundo, a gente tem mais outros, que a gente chama de tecidos conectivos especializados. A gente tem um que é chamado de propriamente dito e os outros especializados. Então aqui é basicamente para que vocês vejam o quanto de conteúdo que a gente tem. Aqui é o conectivo propriamente dito, que a gente vai dividir em 2 tipos. Isso aqui a gente vai ver muito na parte prática, tá? Depois temos o muscular, que vai se dividir em mais 3. Eu tenho o muscular estriado esquelético, que é aqueles músculos que estão associados ao tecido ósseo. Eu tenho o cardíaco, que é o do coração. Tem também o músculo liso, né, que estão aí na maioria das nossas vísceras, tá? Tudo isso a gente vai ver, a gente vai estudar tanto a parte teórica deles, como também essa parte prática, todas as lâminas. E depois a gente teria aí nosso tecido nervoso. Esse tecido ele é sensacional, vocês vão se apaixonar por tecido nervoso. Vocês vão estudar, vocês vão ver como que funciona o nosso organismo, o sistema nervoso central, periférico, todas as nossas ações e reações, sensações, tudo isso é perfeito, né? E aí temos o nosso final, tá ok? E aqui a gente termina o nosso aulão de técnicas histológicas e introdução à histologia. Espero realmente que vocês tenham gostado muito mesmo. E desde então, eu vou mostrar para vocês aí também o que seria o nosso drive, tá, pessoal? Pessoal, primeiro, essa nossa aula ela foi de forma gratuita, justamente agradeço a participação de todo mundo aí. Seria basicamente para vocês verem como que funcionam as nossas aulas, né, durante o semestre todo. A gente faz dessa seguinte forma, tá ok? E aí eu vou mandar lá no grupo de vocês agora as informações que eu tenho sobre o curso de histologia, onde a gente faz aulas como essa toda semana, né? A gente faz aulas, eu faço 2 aulas por semana, uma aula teórica e uma aula prática, né? A aula teórica eu faço no sábado e a prática eu faço no domingo. Então a gente tem todo final de semana se divertindo com histologia. E aqui você aprende e se diverte, tá bom? Aqui vocês vão aprender histologia do modo mais legal que tem, com simulados e todo o material possível, tá ok? Eu vou estar fazendo aí, vou estar mandando agora no grupo de vocês os questionários sobre essa aula de agora, que é um material também que eu tenho de todo o meu curso, tá ok? E aí vocês vão estar vendo também como funciona lá o nosso Drive, com as aulas tanto teóricas e práticas gravadas aí para todo semestre a gente vai dar esse suporte. E para esse primeiro mês de agosto aí, eu tenho um super desconto para vocês, tá? Para quem se matricular agora nesse mês de agosto, vai ter o desconto aí de R$ 39,80 para quem se matricular, o primeiro lote, tá? Para o mês de agosto. Depois a gente volta ao valor normal, que é de R$ 50, tá? Então, se você já quer ter essas aulas aqui toda semana, teórico e prático, esse conteúdo para acompanhar vocês durante todo o semestre, pode me chamar no PV que a gente vai acertar, tá bom? Semana que vem a gente já está iniciando com esse curso, tá? Vocês vão ter esse suporte aqui durante todo o semestre, tá bom? Então, pessoal, aí, um ótimo final de semana. Obrigado por participarem, vocês foram sensacionais aí, tá ok? Um ótimo final de semana a todos. Nos vemos em breve, tá? Se vocês quiserem levantar a mão e falar aí, já pode
tá de R$ 39,80, tá ok? É o primeiro lote. Então, pessoal, ok? Muito obrigado pela participação. Essa aula tá gravada, tá ok? Depois eu também vou mandar o link para a galera que não conseguiu assistir a aula. Vou disponibilizar lá no YouTube, tá ok? Vai ter, Nicole, tá? Vai ter. A partir da semana que vem a gente tem mais aulas aí, tá? Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Nos vemos.